Opinião não se discute. Amados, um assunto novo pode ser discutido em seu princípio, porém, na medida que ele se torna conhecido, cada um terá o entendimento de acordo com a sua óptica. O entendimento e a compreensão não pode ser igual para todos, pois as consciências não são as mesmas. O que determina o conceito de cada situação é o conjunto que forma a consciência individual. Mesmo que dentro de um coletivo muitas coisas se assemelhem, há um sistema único em cada ser humano encarnado. Ele é o resultado das experiências vividas durante as sucessivas encarnações. Cada encarnação proporciona uma camada nessa consciência da alma. Mesmo que os véus do esquecimento encubram as experiências das vidas passadas, nada se perde desta imensa bagagem que transcende o além-túmulo. No momento propício, tal conhecimento se ajusta e se soma às situações do cotidiano. Não há duas consciências iguais em todo o universo. E isso já é o bastante para que se possa entender que as opiniões sempre serão individuais, mesmo que se pareçam dentro de um contexto mais alargado. O consenso só existirá quando houver coerência de ambas as partes, então um ajuste mediano ocorre dentro das partes. Então, no início de um debate, todos têm uma noção do tema em questão. Parece simples demais até o assunto ser colocado em discussão. Na medida que cada um opina, a confusão se instala e a solução parece cada vez mais distante. E aquilo que parecia resolvido antes, agora parece não haver mais concordância do grupo. E se cada um quiser resolver da sua maneira, o conflito é certo. O exemplo aqui descrito serve para que possamos entender o momento atual da humanidade da Terra. Após centenas ou até milhares de encarnações, cada ser humano carrega uma bagagem, onde guarda as suas experiências vividas, aprendidas e compreendidas, de acordo com aquilo que experienciou ao longo do caminho individual que percorreu. Todos podem até ter passado em trechos comuns, mas não há dois caminhos exatamente iguais. Não há como ter experienciado as mesmas situações. E desta forma, o aprendizado é único. E chegamos no final do ciclo na categoria de mundo de expiações e provas. As consciências agora podem avaliar essa bagagem de alma. Cada um pode contar das suas experiências. É um momento de grande confraternização. Todos aqui reunidos no final do percurso. Cada história é incrível. Seriam necessários milhões de anos para que cada um pudesse contar as lições aprendidas. Mas não há tempo suficiente, então cada um quer contar a sua própria história, e não dá ouvidos aos relatos dos outros. A Torre de Babel está instalada e ninguém presta atenção ao que os outros relatam. Cada um acredita que está com a razão, uma vez que se baseia somente nas suas experiências. E as discussões tomam corpo sobre qualquer assunto. E sabemos que numa discussão, cada um só aceita a sua própria versão. O fim do velho ciclo planetário colocou todos na roda. São 7,5 bilhões de almas encarnadas, que agora chegam no ponto final de um tempo denominado provas e expiações. Cada um vai depender do seu aprendizado, pois é esse aprendizado que determinará a condição de cada consciência. A vibração mais elevada encaminhará então os aprovados para a nova Terra, um mundo de regeneração, livre das dificuldades enfrentadas nesta primeira etapa. Há uma necessidade incrível em cada ser humano, de expor aquilo que acredita ser o melhor para os outros. Mas ele se esquece que as suas experiências só serviram para ele, pois todos os outros tiveram também as suas próprias vivências. Cada um fez o seu aprendizado de acordo com aquilo que experienciou e aprendeu. Então não há consenso. Mas pode haver compreensão. Compreender que são muitos caminhos que levam ao mesmo ponto, e que o importante é chegar naquele ponto. Se você andou pelas montanhas, foi a tua experiência única que te levou ao objetivo final. Já o outro escolheu as planícies e os lagos, mas também chegou lá. E todos os que chegaram, estão aptos para receber a aprovação final e as chaves da nova terra. Discussões agora são desnecessárias entre os que chegaram. Há, outrossim, lamentações entre aqueles que se perderam pelo caminho. Andaram pelos atalhos ou evitaram as provas que pontuariam na soma de suas vivências. Quiseram trapacear e agora amargam o resultado pífio de sua performance.
Ainda assim, querem que todos ouçam as suas justificativas e as aceitem como válidas. Infelizmente não é possível, pois a vibração não é imposta, mas conquistada sob duras provas. Você que fez por merecer a classificação através dos teus esforços, tem uma linda história para contar. Não importa se os outros não querem ouvi-la. Ela está escrita nos anais da Biblioteca Central de Alcione, e está acessível para o infinito dos universos. Essa história jamais será apagada. E é isso que interessa. Lembre-se que a opinião do outro fala sempre dele, e não de você. Ninguém pode falar por você, pois a tua história não foi vivenciada por ninguém. O outro pode emitir conceitos, porém, somente aqueles baseados nas suas experiências. Não dê nenhum minuto do teu tempo precioso para aqueles que teimam em querer te convencer que a história deles é mais real que a tua. Apenas dê de ombros e siga em frente, pois os retardatários sempre têm a necessidade de justificar as suas falhas. O vencedor não precisa dar explicações para alguém. Ele apenas deve saborear a sua vitória. Não precisa contar para os outros, pois estará registrada nos livros da vida. Os fortes jamais impõem na sua força, pois não há necessidade em tempo algum. Já os fracassados são esquecidos rapidamente, por isso, gritam enquanto podem ainda serem ouvidos por alguém. O ponto de vista de cada um é a sua própria consciência, e ela é única. Por isso, opinião não se discute. Obviamente, também não deve ser imposta. Se ela é importante para você, guarde-a bem. E se ela não é importante, ninguém vai querer levar para si. Eu sou Vital Frozy e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Gratidão.